Em Cristo, nenhuma condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, lemos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No texto lido e no contexto, coisas benditas e gloriosas que se encontram, e vamos meditar nelas para a glória de Deus e nosso próprio proveito. O tema do 8º capítulo de Romanos é a segurança do crente em Jesus Cristo. O texto começa dizendo que nenhuma condenação e termina com as palavras nenhuma separação. Não há condenação em Cristo, nem separação de Cristo. Portanto, o crente é salvo e seguro para todo sempre. Algumas pessoas se irritam quando ouvem dizer dos lábios de um crente: eu sou salvo por Jesus. Essas pessoas não aceitam essa declaração e dizem mesmo: nenhuma pessoa pode ter certeza de salvação. Mas o que dizemos nós em resposta? É o que nós lemos na Bíblia Sagrada. Não vamos adiantar ir além do que está escrito. Fazemos notório aquilo que está escrito. Por exemplo, nós encontramos no Evangelho segundo João uma palavra de Jesus que se torna bem clara nesse sentido. Diz aqui no versículo 24 deste capítulo 5: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que você entende, por exemplo, desta leitura de um único versículo da Bíblia? Repetindo: quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, primeiro, tem a vida eterna. Vida eterna significa uma vida de comunhão com Deus que se inicia no momento em que nós cremos. No grego é zoen aionios. Já a vida que vivemos fisicamente é uma vida temporária. Diz o escritor bíblico: a nossa vida é de 70 anos de duração. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Mas o que passa daí é canseira e enfado, e logo então partimos. Mas aqui na Bíblia nós encontramos que Jesus oferece àquelas pessoas que ouvem a sua palavra e creem, oferece vida eterna, a promessa de que não haverá condenação, e terceiro, passou da morte para a vida. Você perguntará: que tipo de morte é este? A morte espiritual. A morte espiritual significa aquela pessoa que tem boa vida física, saudável, pessoa alegre, mas ela não tem comunhão com Deus. Todo o seu viver se restringe às coisas seculares, aproveitando o dia que está vivendo, como disse outro escritor: comamos e bebamos, que amanhã morreremos e a vida se acaba. Pensam assim e vivem assim. Mas Jesus, falando da morte espiritual, que aquela pessoa que está espiritualmente separada dele, quando ouve sua palavra e crê, tem a vida eterna. E ainda nós lemos em 1 João, capítulo 5, duas declarações aqui importantes a respeito da nossa certeza de salvação, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho, isto é, quem tem Jesus no seu coração, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Ora, a pessoa ouve o Evangelho, aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela tem a vida eterna. E eu repito, vida eterna é um tipo de vida que não termina com a morte, que se segue em comunhão com Deus depois desta vida. Mas enquanto aqui viver, ele tem um relacionamento espiritual muito bom com Deus. Ele é uma pessoa que ora, é uma pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que assiste, participa dos cultos e glorifica a Deus. Isto significa vida, vida espiritual, diferente da vida física. Então o escritor declara isso. E continuando, lemos ainda: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então você tem uma Bíblia em mãos, e essa Bíblia traz para você esse conhecimento. Você não sabia, como eu não sabia, mas no momento que passei a ler, ou que passamos a ler a Bíblia Sagrada, vamos descobrir essas preciosas joias que falam da nossa felicidade, não só presente, mas uma felicidade futura, eterna. E ainda diz mais o apóstolo: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É o versículo 14 do capítulo 5 de primeira epístola de João. Então nós temos aqui essa colocação bíblica que nos dá essa segurança. E dizemos, com base nessas considerações, que não há condenação em Cristo. O crente deve gritá-la em sua alma cada vez que ler os textos que nós acabamos de ler. Existe um quadro em algum lugar chamado Esperando o Veredito. É a cena de um julgamento. Cada rosto no quadro se aguarda o veredito, há medo beirando angústia no rosto do prisioneiro. De pé no banco dos réus, há uma ansiedade e suspense horríveis por parte da esposa e amigos ao seu redor. É um quadro triste, mas como Spurgeon sugere, deveria ser pintado outro quadro intitulado O Veredito Favorável Recebido. O prisioneiro é absolvido, a sala de julgamento se enche de alegria, há apertos de mãos e abraços. O acusado é agora um homem justificado, recebe parabéns de todos os lados. De prisioneiro ele sai para desfrutar a liberdade, pois não há condenação. Ele foi absolvido. É uma afirmação corajosa, esta que encontramos na Bíblia. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há hesitação, nem subterfúgios, nem espero nesta sentença. Paulo fala com certeza matemática. Ele emprega o cálculo frio, não é loucura de fanatismo, mas a dedução inquestionável de um argumento justo. Se Jesus foi condenado em meu lugar, não pode haver condenação para mim. Eu estou livre, não porque não fosse culpado, porque todos nós somos pecadores, mas somos pecadores perdoados. Apagados foram nossos pecados nos méritos de Cristo, como diz 1 Pedro 2, 23, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, se Jesus recebeu o castigo dos meus pecados em seu próprio corpo, então é certo que não terei de receber outra vez no meu corpo. É uma declaração ampla, não há condenação, nenhuma condenação
para qualquer pecado já cometido, nenhuma condenação em tempo nenhum, nem lugar, nenhuma condenação para o pecado de qualquer cor, tamanho ou idade. E assim nós temos esta palavra na Bíblia Sagrada que nos leva à convicção de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E repetindo o versículo 24 de João 5, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. E sabe o que nos dá confiança em tudo isso? No ensino fundamental da Bíblia Sagrada, que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia corporalmente. Quando ele apareceu perante os seus discípulos, conforme registro de Lucas 24, 36 em diante, os discípulos pensaram que era um fantasma e gritaram. Jesus disse, sou eu. E chegou-se e disse, apalpai-me e vede que o Espírito não tem carne nem ossos que eu tenho. Mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os pés. Por quê? Porque havia os sinais dos cravos em suas mãos, em seus pés. Ali estava a evidência irretorquível, incontestável da ressurreição corporal de Jesus. Mas eles estavam sobressaltados e Jesus deu-lhes mais uma prova. Tendes alguma coisa que comer? E eles apresentaram-lhe um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. Espírito não come, corpo físico come. E Jesus deu provas insofismáveis de que havia ressuscitado, e esta é a segurança da nossa salvação, porque diz o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecer nos vossos pecados. Dizer que crê em Cristo, mas não crê na ressurreição corporal de Cristo, é uma incongruência, é um disparate, não está crendo em nada. Tornou a Bíblia nula. Mas Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aqui com os apóstolos, comendo com eles, andando com eles, até que ascendeu ao céu, subiu ao céu. E quando subia, 2 anjos apareceram e disseram, este Jesus que sobe, ele voltará da mesma maneira que para o céu o vistes ir. Que Deus nos abençoe.